Tudo bem? Que bom estar com vocês novamente para mais uma live de oração. Que bênção poder estarmos juntos. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus e a partir da meia-noite estaremos orando até 1 hora da manhã por todos vocês que estão nos acompanhando. Muito bem, às 23h59 então nós vamos nos desconectar. Vamos meditar na palavra de Deus, num salmo que vocês já conhecem, mas eu quero aqui compartilhar com vocês esse salmo. Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. E bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Esse salmo de Davi, na verdade, uma oração para livramento. E mais do que nunca, nós precisamos ter essa oração em nossos lábios também. Estamos não querendo ser repetitivo, né? Mas estamos vivendo aí tempos difíceis. Nesses meus 59 anos de vida, nunca vi isso, né? Estamos há mais de um ano vivendo esse tempo aí difícil, onde pessoas fecharam empresas, perderam empregos, pessoas doentes, perderam familiares, crise política, econômica, crise familiar, enfim, tantas e tantas áreas. E a gente às vezes vê tanta instabilidade. Mas quando nós olhamos para o trono de Deus, para o reino de Deus, nós não vemos instabilidade, pois esse reino está firme, esse trono está firmado, ele não se abala. Nós vemos reinos se abalando, mas nós vemos que esse trono, o trono de Deus, ele não se abala. E Deus não perde o comando das coisas, de jeito nenhum. E nós estamos firmados em Deus. E nós temos orado, nós temos clamado a Deus. E muitas pessoas podem dizer, mas Deus não está ouvindo as nossas orações. Muitas vezes Deus não responde como nós queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. Mas isso não quer dizer que Deus não está respondendo, porque o não também é resposta. O espere também é resposta. E nós às vezes entendemos que resposta é apenas o sim. E nós entendemos muitas vezes que expressão de amor é só quando temos o sim como resposta, do jeito que queremos e na hora que queremos. Mas nós precisamos confiar em Deus.
Mesmo que a resposta seja não, seja espere, precisamos confiar em Deus. E o Salmo, no primeiro versículo do capítulo 40, o salmista está dizendo isso. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Vale a pena esperar pelo Senhor? Será que vale a pena esperar pelo Senhor? Sem dúvida alguma, vale a pena. Quantas pessoas põem toda a sua esperança em pessoas, em estruturas que não valem a pena. E estamos vivendo isso. Pessoas que colocaram a sua confiança em estruturas, em pessoas, em projetos que não se sustentaram e que não lhes deram a segurança, não corresponderam àquilo que esperavam, e veio a frustração. Amados, nós vemos aqui alguns verbos interessantes. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que interessante. Esse Deus que habita no alto e santo lugar, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Esse Deus, ele é o Deus que se inclina para nós. Você já parou para pensar nisso? O Deus que se inclina para nós. Eu tenho aqui os meus netos, né? E tenho um netinho menor. E quanto menor, eu tenho aqui 4 netos, mas tenho um menorzinho que vai fazer 1 ano. E para eu falar com ele, eu tenho que me inclinar para ele. Não adianta eu ficar em pé e querer falar com ele. Eu tenho que me ajoelhar e tenho que chegar na altura dele para poder falar com ele. Então, quanto menor, maior é o esforço para eu poder ouvi-lo, para eu poder falar com ele. É esse o Deus que eu creio. É o Deus que se inclina para me ouvir. É o Deus que chega até mim. É o Emanuel, é o Deus conosco. E o salmista Davi disse: ele se inclinou para mim. O que é que você está falando? É mais ou menos isso. É o Deus que para dar atenção e que não passa correndo como alguém que não se importa com aquilo que a gente está falando. E quando o salmista está dizendo que ele esperou nesse Senhor que ouviu, mas não fez de conta que não ouviu, ele se inclinou. Esse Deus poderoso é o Deus que te ama, que se inclina para você. O segundo verbo, ele ouviu o meu clamor. Ele se inclina e ouve. O que você mais quer? O que nós mais queremos de um Deus que se inclina e nos ouve? Tantos e tantos por aí em que muitos acreditam, sequer leem uma mensagem sua, sequer param para dar uma atenção, sequer sabem o seu nome, sequer sabem a tua necessidade. Mas Deus é aquele que se inclina e é aquele que ouve
o seu clamor. E foi o que Davi, ele expressou, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que maravilha! O terceiro verbo, tirou-me de um poço de perdição. Era alguém que estava perdido, era esse o sentimento, era essa a situação do salmista. Mas o Senhor tirou ele de lá. E quando essa expressão tirar é uma ação de Deus, que tomou a iniciativa de estender as mãos para tirar, foi até onde a pessoa estava. E é isso que o salmista está dizendo. Ele me tirou de um poço de perdição e de um lamaçal de lama. E é isso que Deus faz conosco. Esta intenção de Deus, ele não quer de modo algum ver a gente nesse lamaçal de lama, né? E se afundando cada vez mais na sujeira, sem forças para poder sair. Quanto mais força a gente faz, mais a gente vai se afundando e sozinho a gente não consegue. Era esse o sentimento do salmista. E ele diz que esse Deus ouviu, se inclinou e tirou ele dessa situação. E o quarto verbo, ele diz, colocou os meus pés sobre a rocha. Ele colocou ou firmou os meus pés sobre a rocha. Ó, o seu lugar não é na lama. O seu lugar é aqui, no lugar seguro. É sobre a rocha. A lama não é o seu lugar. Colocou ele sobre a rocha, um lugar onde pudesse pisar de forma firme, sólida, pudesse pular com segurança, com sustentação. E o quinto, né? O nosso tempo aqui é curto. Ele diz assim: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os meus passos. É assim que o salmista coloca a respeito do livramento e o cuidado de Deus na sua vida. E o sexto, e me pôs nos lábios, colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha o que o salmista está colocando, e é algo que eu gostaria de colocar para você nesta noite. Não sei a situação que você se encontra espiritualmente, ou emocionalmente, financeiramente, relação familiar, casamento, eu não sei. Talvez você se sinta num poço de perdição, sem segurança, num lamaçal, se batendo, tentando se sustentar, buscando onde se segurar e não consegue. Aqui está uma solução. Espere com confiança no Senhor. E Ele é aquele que se inclina para você. Ele para e te ouve. Ele é aquele que tem poder para tirar você da situação onde você está e colocar você no lugar firme. E Ele pode firmar os teus passos e você vai conseguir caminhar seguro. Você vai conseguir saltar. Você vai conseguir correr. E Ele vai colocar nos seus lábios
um cântico de louvor a Deus, substituindo o cântico da derrota, da dor, da miséria. Ele vai colocar um cântico de louvor e adoração a Deus. E muitos verão isso. As pessoas verão a mudança que Deus fez na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Temerão e confiarão no Senhor. Isso vai servir de testemunho. E muita gente vai se converter ao Senhor. Meus amados, é isso que Deus faz. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É mais do que ficar pregando sobre aquilo que Deus faz, é as pessoas verem Deus fazer na nossa vida. É Deus fazer na tua vida, e elas vão temer ao Senhor. E não existe ambiente melhor para isso do que este, onde muitas pessoas já não têm esperança, onde muita gente está na lama, está no lamaçal, está perdida, sem esperança. É este o momento onde o Senhor está se inclinando para ouvir, para tirar da lama, para firmar na rocha, firmar os passos e colocar o cântico nos lábios, e as pessoas verão e temerão e confiarão nesse Deus. Amém? Vamos crer nisso, meus irmãos. Eu vou orar por você agora e daqui a pouquinho vamos nos desconectar. E vamos então, a partir da meia-noite até 1h da manhã, em oração, crendo no milagre de Deus. Grande Deus, todo-poderoso, bondoso, maravilhoso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é aquele que se inclina para nós, que somos seres tão pequenos. Mas o Senhor se inclina, se inclinou, nos ouviu, nos ouve, nos tirou do charco de lodo, colocou os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Queremos que nesse momento tão difícil aconteça isso na vida dos nossos irmãos, e o mundo comece a temer ao Senhor, vendo as maravilhas que o Senhor faz. Deus, faça isso na vida dos meus irmãos que estão me acompanhando hoje. Faça isso na vida daqueles que estão nos hospitais, aqueles que perderam seus familiares, aqueles que estão falidos financeiramente, com problemas na família, com problemas emocionais, espirituais e em diversas áreas. Em nome de Jesus, estenda, ó Pai, as tuas mãos e socorra essas pessoas. Queremos ver milagres acontecerem nesse momento tão difícil, que a tua luz brilhe e que o teu nome seja glorificado, e que as pessoas possam ver o Senhor fazendo maravilhas. Eu creio nisso. Em nome de Jesus eu abençoo cada pessoa. Amém, amém. Obrigado, gente, pelo carinho de cada um de vocês. Recebam o meu abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.